Pastor Fabiano, vai orar. Oremos. Vamos orar? Feche seus olhos, curva tua cabeça. Pai querido, glórias te damos. Louvado seja o seu santo nome, Deus, por esse momento tão especial e maravilhoso. Que o Senhor esteja agora transbordando do seu Santo Espírito, a presença viva do seu santo ser no coração de cada criança agora que vai estar sendo ministrada pela palavra de Deus. Esteja sobre nós com o seu Santo Espírito, continuando pairando nos nossos corações, trazendo novidade de vida para os nossos corações. Obrigado pela vida de todos que estão aqui nesta noite. Obrigado pela vida do pastor Michel. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, usá-lo como já tem sido feito desde o início desse congresso, desse retiro de família. Que o Senhor possa estar transbordando a palavra do Senhor através da vida dele para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Aí, cara. Boa noite a todos. Que dia maravilhoso. Como acabamos de cantar, eu creio que a bondade de Deus bateu na nossa porta hoje. A fidelidade do Senhor veio atrás de nós. Eu gosto de imaginar que a bondade e a fidelidade do Senhor são como uma espécie de espiã do bem, sabe? Que fica perseguindo a gente, às vezes com a luz baixa, o farol apagado. Tem uma família lá na igreja que eles têm filhos especiais e eles prepararam um menino para ir para a escola. Durante vários meses eles fizeram o trajeto com o filho até o lugar da escola. E quando chegou o dia dele ir sozinho, então a mãe pôs ele no ônibus, mas o pai já tinha pegado o ônibus no ponto anterior. Estava no fundo, olhando tudo. E eu fico pensando que a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguem dessa maneira, às vezes. Mesmo quando a gente não percebe, ela está lá. Amém? Esses dias ela bateu de forma surpreendente na minha porta. Inclusive hoje eu estava descansando, daqui a pouco eu escuto: varão! O pastor Seni entrou no meu quarto. E eu estou apaixonado pelo pastor Seni, gente. Ele acorda às 6 horas da manhã para orar. Depois ele faz ginástica com as crianças correndo. Depois ele invade o nosso quarto. Me chama para tomar café. Quando eu saí, ele estava andando de jet ski. Aí eu liguei para ele e falei: pastor, o café não, estou jogando bola agora, quer jogar bola? Aí lá vou eu jogar bola, sei lá quantos anos eu jogava. E olha, eu vi cenas espetaculares. Tinha um rapaz que ele, não importava se ele acertava ou não, a esposa, a noiva, não sei, ela batia palma, ela falava: que lindo, que maravilhoso, aqui ó, aqui ó. Ele deu o negócio todo errado lá, ela: olha, que lindo, que lindo. Eu fiquei com uma saudade da minha mulher. Eu falei: ai, Sil. Olha, até fiz gol, hein? Eu fiz gol. Pena que não filmaram, né? Minha mulher não vai acreditar. Eu tentei dar uma caneta no pastor Seni, rapaz. Ele veio e tal, ele já fechou, pá, deu um chutão para longe. Não teve jeito de enganar, não. Mas, queridos, vocês são maravilhosos. Que bom se sentir igreja aqui, amado por você. Cheguei ontem, já me sinto parte da família. Que Deus os abençoe, que vocês continuem com esse coração aberto para receber as pessoas. E essa igreja vai crescer cada vez mais. Amém? Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Levante as mãos bem alto, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quantos querem vencer nos vales? Hoje Deus vai derramar força neste lugar sobre a sua vida. Eu gosto de um texto da palavra de Deus em 1 Reis, no capítulo 20, que fala
Não precisa abrir ainda, se quiser abrir, vai abrindo em Salmo 42. Vou pregar nesse texto. Mas 1 Reis 20 conta a história de um rei chamado Ben-Hadad, rei da Síria. E esse rei, ele arregimenta um exército enorme, faz uma colisão com outros 32 reis para lutarem contra o povo de Israel. Agora está doendo o joelho, eu joguei bola. Ai, ai, ai. E então ele prepara e vai para a guerra, e eles lutam contra o povo de Deus e perdem a batalha. O povo de Israel sai vitorioso. E então os agoureiros, os conselheiros do rei Ben-Hadad vão procurá-lo para dizer: olha, nós perdemos porque fizemos guerra nas montanhas. E o Deus de Israel é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, ou o Deus das montanhas. Se fizermos guerras nos vales, seremos bem-sucedidos. Então Ben-Hadad fez de novo a coalizão com os 32 reis. Buscou um exército enorme e lutou contra o povo de Israel. Nesse contexto, Deus manda um profeta falar com o rei de Israel. Porque eles disseram isso, eu quero te dizer que o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Eles vão para a guerra e o povo de Deus sai vitorioso. Porque o nosso Deus é o Deus das montanhas, mas também o Deus dos vales. Sabe, nós vamos voltar para casa desse retiro e vamos ter que lidar com os vales da vida. Vamos ter que lidar com os problemas de família que não sabemos resolver, lidar com as situações financeiras que incomodam, com as doenças, com os problemas. E eu creio que o grande desafio é que diante dos vales escuros que a vida proporciona, uma guerra velada e perigosa é travada, sobretudo em nossas mentes. Mas como podemos vencer nos vales? Como podemos ser bem-sucedidos quando enfrentamos os desafios da vida? O Salmo 42 vai falar como podemos preparar o nosso coração para vencer nos vales. E hoje, em nome de Jesus, eu queria te ajudar, te preparar para ver Deus agindo nos vales na sua vida. Quantos querem isso? Amém? Vamos ler o Salmo 42. A Bíblia diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sendo abatida dentro de mim a minha alma, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidastes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, como ferida mortal em meus ossos? Os meus adversários zombam de mim, enquanto me dizem o dia inteiro: onde está o teu Deus? Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? Uma pergunta é a tônica desse salmo: por que está abatida a minha alma? Essa pergunta aparece no começo e no final do salmo. Logo em seguida, o salmista começa a fazer um autorretrato da sua alma abatida. E ele vai apresentar uma série de imagens que revelam o seu conflito interior. A primeira imagem que ele apresenta são as lágrimas como alimento. Ele vai dizer: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite.
Quem já chorou aqui até o ponto, sabe, que a lágrima chega na boca e fica aquele gosto salgado? Ele está falando aqui não de se alimentar literalmente das lágrimas. Mas o fato é que, por vezes, damos subsídio às nossas dores. Damos combustível, alimentamos dentro de nós aquilo que nos faz sofrer. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu, quando eu percebi, havia passado um tempo, eu estava engordando. Sabe, chegava na hora das refeições e eu não parecia para mim justo se preocupar com o que eu iria comer. Eu simplesmente comia. E eu descobri que se alimentar das lágrimas engorda. Se alimentar das lágrimas, na verdade, faz mal, nos abate, nos deprime, nos deixa desleixado, com apetite de mais, com apetite de menos. Talvez você chegou aqui e tenha se alimentado das suas lágrimas. Hoje eu quero te dizer, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. A Bíblia continua, e ele continua fazendo esse retrato da alma abatida. Ele vai falar agora da imagem do veneno dos ossos, como ferida mortal em meus ossos, os meus adversários zombam de mim. Onde está o teu Deus? A segunda imagem é essa, ossos envenenados. Sabe, por vezes os nossos questionamentos, aquilo que não resolvemos na mente, vira dor no corpo. A dor da alma, quando não curada, envenena o corpo, envenena os ossos. Eu não sei se você já teve essa experiência de ir para o hospital com taquicardia, dor no peito, achando que ia morrer. Eu já fiz isso. E chegar lá, o médico te vira de cima a baixo e diz, você não tem nada. Meus ossos estavam envenenados. Talvez a dor da alma não sarada se transformou em dor no corpo, taquicardia, dor no estômago, dor de cabeça. Eu não sei se os seus ossos estão envenenados pelos seus ou pelos questionamentos dos outros. Mas hoje eu vim lhe dizer, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Ele continua apresentando esse retrato do seu conflito interior, da sua alma batida. E ele vai agora falar de um abismo que chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Catadupas são quedas d'água. E, de fato, o problema nunca vem sozinho. Normalmente vem acompanhado. É como um efeito dominó. Quando as coisas começam a sair erradas, ou sair do trilho, aí uma derrubando a outra. Vem um vagão atrás do outro. Quando desgoverna, a gente se perde completamente. É a crise financeira que vira crise no casamento, que vira crise com os filhos, que vira crise emocional. Problema chama problema. E o pior é que, por vezes, o que nos dói mais é que o nosso problema vira problema do outro, daquele que nós amamos, respinga nos outros. Eu não sei se você já teve essa experiência. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava indo com os discípulos no barquinho, para o meio da tempestade, haviam outros barquinhos que o seguiam. A tempestade que alcançou o barquinho de Jesus respingou nos outros que vinham atrás. E talvez você esteja aqui sofrendo porque o teu problema virou problema para o seu filho, virou problema para a sua esposa, virou problema para aqueles que você mais ama. Se um abismo chamou outro abismo, se você tem enfrentado problemas dessa forma, eu não sei, mas hoje eu vim lhe dizer, o Deus das montanhas é também o Deus dos vales. Todas as tuas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu não sei se você sabe o que é um vagalhão. O vagalhão é uma onda forte, aquela formada pelo vento. Eu não sei se você já teve a experiência de viver o impacto de uma onda forte. Eu lembro que uma vez eu tentei virar surfista e não fui muito bem sucedido. Eu lembro quando a onda forte me pegou e eu consegui então me levantar e veio uma outra, e veio outra, e logo em seguida outra, e eu fui arrastado para onde eu não queria. Por vezes acontece assim na vida. Somos arrastados para onde não queremos.
arrastados por um divórcio, arrastados por um problema de enfermidade de alguém que nós amamos, somos arrastados para situações que não gostaríamos de viver. A Bíblia vai dizer que, por vezes, o próprio Deus nos empurra para essas tempestades. Ele está dizendo, as suas ondas, os seus vagalhões. Quando Jesus põe os discípulos no barquinho, a Bíblia diz que ele os impeliu a entrar no barco. Ele os obrigou. Literalmente, Deus os mandou para o meio da tempestade. Mas sabe, Deus está no meio da tempestade. Ele troveja sobre as águas. Ele é Deus poderoso, porque eles foram para este lugar, eles andaram também sobre as águas, eles tiveram experiências com Deus que não teriam. Talvez a sua alma esteja abatida. Hoje eu quero te apresentar o Deus das montanhas, é também o Deus dos vales. Mas pastor, como que a gente trata a alma? Como a gente vence os conflitos da mente? Eu já entendi. As minhas situações são parecidas. Mas como é que eu venço as batalhas dos vales? Primeira instrução. Quantos querem vencer aqui? Instrua a sua alma. Instrua a sua alma. Se você observar, o título desse salmo é Masquil aos filhos de Corá. A palavra masquil no hebraico significa instrução, tornar alguém sábio. Este salmo era um cântico de instrução. E o que a Bíblia vai nos mostrar é que Deus, ele usa canções, ele usa as emoções, ele produz em nós ensinos para a alma. E a Bíblia fala que ele ensina de 3 formas. Ele instrui de 3 formas. Ele ensina, nós podemos ensinar a alma, pregar para a alma e cantar para a alma. Mas o que isso representa? Como assim ensinar a alma? Como fazemos isso? É interessante porque, eu não sei se você sabia, mas o livro de Salmos, ele está dividido em 5 livros. Assim como a Torá, o livro de Salmos está dividido em 5 livros. É como se Deus estivesse dizendo, existe uma lei para a mente, mas outra para o coração. Pastor John Piper, ele vai dizer que Deus se preocupa em ensinar as nossas emoções. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a mensagem precisa alcançar a mente e descer para o coração. Deus se preocupa não apenas em nos ensinar as letras, Ele quer ensinar os nossos sentimentos, o nosso coração. Mas como, pastor? Como isso acontece? Esses dias meu filho chegou em casa com um livro de poesias. Ele tinha recebido um livro na escola de poesias que ensinava sobre não poluir os rios. E era interessante, era um livro cheio de gravuras. E você ia vendo, o rio, na verdade, era um personagem que ficava sujo, imundo, era machucado. E a poesia começava assim. Eu lembro, se eu não me engano, era cama de canoa, espelho da lua, caminho de peixes, carinho de pedras. Eu olhei para o Benício e falei, filho, você entendeu a poesia? Eu acho que sim, pai. Falei, por quê? Que o rio é cama de canoa. Aí ele falou, pai, porque a canoa deita no rio. Eu falei, muito bem, filho. Por quê? Que ela é espelho da lua? Porque a lua reflete no rio. Eu falei, bem, muito bem, filho. Por que é caminho dos peixes? Porque os peixes andam no rio. Por que é carinho de pedra? Ele falou, essa eu não entendi, pai. Falei, filho, se você olhar para os rios, passando pelas pedras, parece que eles frisam, parece que estão fazendo carinho. E então continuei lendo, a história era interessante. O rio era machucado, era poluído, a história não acabava bem. E então tinha uma lição, a pergunta era, o que você sentiu quando leu esta poesia? Sabe o que meu filho respondeu? Tristeza. Desenhe algo que representa o que você sentiu quando lia isso. Meu filho desenhou peixes chorando. Qual era o objetivo dessa lição? Ensinar a alma. Quando meu filho visse alguém agora
jogando lixo no rio. Uma memória afetiva ia ser acionada. Tristeza. Sabe, as empresas de marketing já perceberam isso. Há muito tempo, você vai ver que uma propaganda, muitas vezes, é uma experiência. Não é uma propaganda simplesmente de um carro, do motor possante, não. É uma experiência pai e filho. Eles querem gerar registros. O problema é que na vida, os machucados, os traumas que vivemos, eles geram registros equivocados. Ensinam a nossa alma errada. E muitos de nós não entendemos o que se passa. Quantas vezes atendi jovens que achavam que sexo era algo imundo. Eu lembro de uma jovem que eu atendi que, quando ela tinha desejos sexuais, ela se cortava, ela se batia, ela batia nos peitos de raiva dela mesma, por causa dos seus machucados. Eu lembro de atender pessoas que tinham crise de autoridade por causa de ensinos para a alma equivocados. Pais abusivos, problemas dentro de casa, crises com pais autoritários. Eu não sei quais são os registros errados que ficaram na sua alma. Mas a Bíblia deixa um livro inteiro para dizer que o Senhor se preocupa com as nossas emoções. Sabe, quantos querem vencer as batalhas nos vales? Você precisa deixar Deus ensinar a sua alma. É por isso que ele fala das canções, da alegria, das emoções na presença. Tem gente que diz que o culto é apenas racional. Mentira, envolve as nossas emoções, as nossas declarações de amor, os nossos afetos, porque Deus quer gerar memórias afetivas em nós. Quando eu entro na casa de Deus, eu sinto alegria, porque eu lembro de tantas coisas. Deus quer produzir isso em nós. Eu não sei, talvez a sua alma esteja abatida, porque de alguma maneira ensinos equivocados tomaram conta e têm roubado a sua alegria. Quando eu assumi o ministério, logo no comecinho, quando era pastor de adolescentes ainda, eu fui muito machucado. Alguns registros ficaram impregnados na minha alma, e eu lembro que depois de pouco tempo eu já queria desistir. Eu não sirvo para esse negócio. Eu acho que eu tomei uma decisão errada. Eu tinha terminado o namoro com a minha, hoje a minha esposa, e eu estava muito triste, e eu já tinha feito um plano, eu ia abandonar, depois de um ano, ia para os Estados Unidos estudar e assumir. E aí os meus pais perceberam que eu não estava bem e me mandaram para um retiro, lá na Lagoinha. Tem muito mineiro aqui, né? Tem um retiro lá. Falou, só volta quando estiver bom. Falei, Jesus amado, eu um baptista. Cheguei no dia da reunião de libertação. Entrei e eles começaram a expulsar meus demônios. Eu falei, tem um monte de maluco aqui. Meu pai me mandou para esse lugar. Que raiva. Mas aí lá tinha uma sala de oração chamada Sala do Oleiro. E eu comecei a ir naquele lugar todos os dias, já que estava ali. Fiquei 20 dias lá. E lembro que um dia estava tendo uma reunião como essa. E chegou uma senhora de saião, coque. E eu fiquei olhando aquela figura estranha. E ela começou a orar pelas pessoas e de repente ela apontou para mim. Eu falei, meu Deus. E ela começou a dizer, quando você estava no ventre da sua mãe, era para você ter morrido. O diabo tentou te matar no ventre, porque Deus tinha um plano para a sua vida. Você se enrolou no cordão umbilical. E ela começou a contar a minha história. Mas Deus te escolheu, Ele te separou. Ele tem um projeto para a sua vida, não olhe para trás, não abandone seu chamado. E ela começou a ministrar, e quando ela falou aquilo, eu lembrei de uma história. Quando eu era criança, a minha mãe tinha me falado dessa história. Eu tinha me enrolado no cordão umbilical, e eu quase tinha morrido. Eu era pequenininho, e eu fiquei impactado, fui contar para um amigo meu. E eu não lembrava a palavra cordão umbilical, então eu disse para ele que eu tinha me enrolado nas cordas vocais da minha mãe. E eu lembro que ele olhou para mim, ele era mais velho, um pouco mais entendido, ele falou, você foi vomitado? Aquela mulher não sabia nada daquilo. Mas ela começou a contar a minha história, e pegar os registros errados e reensinar a minha alma. Deus te ama, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele te escolheu no ventre, Ele vai fazer coisas maravilhosas no teu ministério, não olhe para trás. E eu lembro que eu saí daquela reunião chorando, eu entrei no meu quarto, e eu comecei a orar. Eu lembro que eu fiz uma música
Curado fui por ti, Jesus, não quero mais olhar para trás. Quantos querem vencer nos vales? Ensine a sua alma. Mas ele não apenas ensina a alma, ele prega para a sua alma. Olha o que ele diz no versículo 5. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Agora ele passa a confrontar a sua alma com a verdade. Literalmente o salmista prega para si mesmo. Eu gosto do que Martin Lloyd Jones diz sobre esse texto. Olha o que ele fala. Já percebeu que grande parte da sua infelicidade na vida se deve ao fato de que você ouve a si mesmo, em vez de falar para si mesmo? Observe aqueles pensamentos que lhe sobrevêm no momento que você acorda pela manhã. Você não os produziu, mas eles conversam com você e trazem de volta os problemas de ontem. Alguém está falando. É o seu próprio eu falando com você. Em contrapartida, o salmista faz diferente. Em vez de permitir que o seu eu fale, ele começa a falar a si mesmo. Porque está batido a minha alma. Pergunta a ele, sua alma o deprimiu, esmagava, mas ele se levanta e diz, ego, ouça-me, agora eu falarei com você. Precisamos pregar. Antes de pregar para os outros, pregar para a nossa alma, confrontar aqueles pensamentos que se levantam, aquelas mentiras que aparecem, aquelas dúvidas. Pregue para o seu ego, pegue para você, e você vai vencer nos vales. Eu não sei como você vai passar pelos vales, mas eu vou pregar para minha alma. Eu gosto de pregar para mim mesmo no chuveiro. Às vezes eu estou angustiado. Eu lembro nesse tempo de transição ministerial, tanta pressão, às vezes pessoas que se levantavam, coisas que eram ditas, e então eu começava a pregar para mim mesmo. Lembrava do Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos o que dizem a meu respeito, não há em Deus salvação para ele, mas tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, o que me faz andar de cabeça erguida, com a minha voz clama ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito e pego no sono, levanto, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere no queixo aos meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo está a sua bênção. Pregue para você mesmo, pregue para a sua alma, e você vai passar pelos vales. Quantas vezes eu fico angustiado, ansioso, preocupado. Então eu começo a pregar para mim mesmo. Filipenses 4:6, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes levem as suas tribulações diante do trono de Deus com ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, nisto pensais. E a paz de Deus guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Já passei por fome, abundância, escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando eu tenho crises e a mensagem não vem, crise de inspiração. Então eu lembro de Jeremias 1, palavra que Deus me deu. Eis que coloco as minhas palavras na sua boca. O Senhor me disse, o Senhor fará. São tantas as palavras e promessas. Eu não sei como você chegou aqui, que tipo de vale você tem enfrentado, mas essa palavra é poderosa. Pregue para a sua alma. Outra maneira de instruir a alma é cantar. Ele vai dizer, contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Sabe, existem momentos que a gente não consegue nem orar. Existem batalhas e vales escuros. A gente mal consegue abrir a Bíblia. Eu não sei se você já se sentiu abatido a este ponto, neste nível. Parece que não existe força para nada. Neste momento, você pode cantar. Os louvores, eles nos fazem passar pelos vales escuros da vida.
músicas se transformam em cânticos de guerra. Eles nos levantam, eles nos erguem, eles nos põem de pé. Eu nunca me esqueço o dia que eu fui pregar num presídio feminino. É uma cena chocante. Você nunca foi num presídio feminino? As crianças até 2 anos de idade ficam com as mães no presídio. É chocante de ver. Eu lembro que eu fui pregar para aquelas mulheres e o rapaz veio tocar louvor. Ele tocou uma determinada música e quando aquelas mulheres começaram a cantar, elas cantavam com tamanha intensidade, força, que ele deixou o violão de lado e nós paramos para ouvir e chorávamos vendo elas cantar. Elas não estavam cantando simplesmente para Deus, elas estavam cantando para a sua alma. Olha o que elas diziam. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos. Elas cantavam, eu vou sonhar de novo. Eu lembro de um dia que eu estava tão angustiado que eu saí de casa, fiquei sabendo de uma conferência que ia acontecer em Camboriú, peguei o carro e viajei até lá. Só que eu peguei trânsito na estrada e cheguei no final do culto. Eu desci mesmo assim e tinha perdido a palavra, mas estavam cantando. E eu nunca me esqueci. Naquele dia, uma canção me levantou. A música era uma música antiga, talvez você conheça. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Aleluia. Eu lembro que aquele dia eu só me ajoelhei. Eu comecei a cantar. Naquele dia Deus me tomou pelas mãos, Ele me levantou. Eu voltei para casa diferente. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, mas eu queria te exortar a passar pelos vales da vida cantando. Eu vou passar pelos meus vales escuros, ensinando a minha alma, pregando para a minha alma, cantando para a minha alma, porque o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Você vai passar, Ele vai te levar além. Você pode, ensina a sua alma e vença as batalhas nos vales da vida, em nome de Jesus. Segunda lição, canalize o desespero. Assim como a corça anseia pelas águas. Eu já expliquei ontem sobre a corça. O desespero dela farejando por causa do desejo das águas na seca. O que eu acho bonito aqui é que o salmista está dizendo: eu canalizei o meu desespero numa busca por Deus. Eu transformei o meu desespero numa busca implacável por Deus. Todas as vezes que transformamos o desespero, a angústia, numa busca por Deus, Ele se revela para nós. Quantos querem vencer nos vales? Transforme o teu desespero numa busca implacável por Deus. Foi assim com o cego de Jericó. Ele ouviu que Jesus estava passando. Ele transformou o seu desespero numa busca implacável. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas tentavam pará-lo, mas ele se levantava, ele gritava. O mesmo aconteceu com a mulher Cirofenícia, com a sua filha, ela desesperada, aquela menina atormentada por espíritos, e os discípulos não deixavam ela chegar, ela gritava, ela foi atrás de Jesus. Jesus disse: eu vim para os filhos de Israel, e ela mesmo assim diz: mas até
Os filhos do Senhor da casa comem das migalhas do pão. Os cachorrinhos comem das migalhas dos pães que caem das mesas dos filhos. Ah, Senhor, por favor. Ela era imparável. Sua filha é curada. O cego vê. Ah, transforme o teu desespero numa busca implacável por Deus e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Um dia eu estava pregando em Ponta Grossa. E no meio da mensagem, alguém veio e colocou um copo d'água assim em cima do púlpito. E quando isso aconteceu, Deus me fez lembrar de um jovem lá da igreja. Esse moço, ele estava numa depressão profunda, ele já tinha tomado tudo que era tipo de remédio, feito tratamentos, e ele não melhorava, não saía daquilo, não saía daquela angústia. E na hora que aquela moça pôs o copo d'água em cima do púlpito, veio algo muito forte do Espírito no meu coração. Você vai lá na casa do menino, vai pegar um copo d'água, vai orar pela água, vai dar para ele tomar e ele vai ser curado. Eu falei, meu Deus do céu, eu sou batista. Orar pelo copo d'água. Isso é coisa de outra igreja, não da minha. Continuei pregando. Falei, não, isso não é de Deus. Continuei pregando. E aquele negócio me incomodando. Você vai orar lá pela água. Falei, meu Deus do céu, não faço. Terminou a mensagem, aquilo me incomodando. Eu entrei no carro. Falei, assim, eu liguei para o menino. Ele atendeu o telefone. Falei, olha, eu estou em Ponta Grossa. Vou chegar em Curitiba de madrugada. Mas eu senti um desejo de orar por você. Você me atende? Vem, pastor, eu estou precisando. Aí, peguei o carro, cheguei lá de madrugada. Quando eu entro na sala, aquele menino vem todo despenteado, malamaiado, senta assim. Malamaiado, bom, senta no sofá e fica me olhando. Eu falei, cara, você pode trazer um copo d'água para mim? Ele põe em cima da mesa. Eu falei, olha, eu vou fazer um negócio aqui. Mas se você falar para alguém, eu vou falar que você está mentindo. Você entendeu? O que foi, pastor? Eu falei, cara, eu não sei explicar. Eu estava pregando lá e Deus me incomodou que era para eu olhar para a água, te dar de beber a água, que você ia ficar curado. Aquele menino começou a chorar na minha frente. Falou, é Deus, é Deus. Eu falei, o que é Deus, rapaz? Me explica. Falou, não, pastor, eu não conseguia dormir. E uma angústia de morte tomou conta do meu coração. Eu acordei, eu estava desesperado. Era uma coisa horrível que eu nunca senti na minha vida. E eu, então, desesperado, peguei a Bíblia e comecei a dizer, Deus, por favor, fala comigo. Deus, por favor, se revela a mim. E então eu abri a Bíblia aleatoriamente e caiu nesse texto. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ah, meu irmão, eu orei pela água. Orei pelo menino. Aquele menino foi visitado. Hoje ele é um pastor da minha equipe. Trabalha comigo. Deus o curou. Ah, eu não sei qual é a crise da sua alma. Eu não sei o que você tem passado. Mas se você transformar o teu desespero numa busca implacável por Deus, você vai encontrá-lo. Sabe, a Bíblia vai nos mostrar que Deus se revela no sofrimento. Quando canalizamos o desespero e transformamos nessa busca implacável, encontramos a face de Deus escondida no sofrimento. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, ele diz. Ah, nas circunstâncias difíceis, quando procuramos, o encontramos. É por isso que a Bíblia vai dizer que devemos nos alegrar quando passássemos por provações, tribulações. Você já leu esse texto? Você sabe o que significa a palavra tribulação? Ela tem uma expressão em latim chamada tribulum. E essa era uma ferramenta que eles usavam para debulhar o trigo. Uma madeira pesada, cheia de lâminas embaixo dela. Então eles iam passando assim, esmagando tudo.
Como que a gente pode se alegrar quando um negócio desse passa em cima da gente? Quando a tribulação chega, nós podemos nos alegrar porque Deus, de alguma forma, se revela no sofrimento. Se você procurar, você vai encontrar a face de Deus escondida no sofrimento. Pastor, como assim? O maior exemplo disso é a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é uma máquina de tortura. Mas se você olhar hoje, em cima de cada catedral, tantas pessoas carregam uma cruz vazia no peito, porque ela representa para nós a nossa esperança. Um Deus que se revela no sofrimento. São tantas as histórias. A Bíblia nos revela tanto Deus fazendo isso. Eu gosto da história de Jacó, quando a sua esposa morre no parto do filho, e ela faz o último pedido. Chamaram o menino de Benoni, filho da minha aflição. Era o último pedido da mulher. A mulher que ele amava. Mas ele rejeita. Chama o menino de Benjamim, filho da minha destra. Nós escolhemos como olhamos para as situações da vida. Ele podia olhar e falar, esse filho me trouxe dor. Ou entender, esse filho foi a bênção de Deus na hora do meu sofrimento. Se olharmos com atenção, vamos encontrar a face escondida de Deus no meio das nossas dores. Ele se revela. Eu lembro de um jovem bravo que veio me procurar, pastor. Eu aceitei a Jesus e 5 dias depois meu pai morreu. Como assim? Que Deus é esse? Onde ele está? Eu falei, você não entendeu nada. Na hora mais difícil da sua vida, 5 dias antes, Deus se apresentou para você. Para que você não passasse sozinho por esse tempo. Ei, preste atenção, se você procurar, você vai encontrar a face de Deus escondida no sofrimento. Ei, eu orei 2 anos pela minha mãe todos os dias, 6 horas da manhã, 5h20 batia o relógio. Não importava se eu ia dormir 2, 3 horas da manhã, chegava tarde em casa, 6 horas da manhã eu estava lá orando. 2 anos para que Deus curasse a minha mãe. Todos os dias, não falhei, nem no feriado, nem no Natal, nem no Ano Novo. Todos os dias eu estava lá. E Deus não curou a minha mãe. Eu vi um monte de pessoas sendo curadas. De câncer, de problemas incuráveis. Mas a minha mãe definhou até o final. Você não sabe o que é você ver uma pessoa que você ama definhar. A minha mãe era uma mulher bonita, ativa, que andava, corria, trabalhava. E de repente ela não pode mais andar sozinha. Daqui a pouco não pode mais se alimentar sozinha. Daqui a pouco tem que trocar fraldas. É horrível você ver algo assim. Não diga que eu não sei o que é sofrer. Eu sei sim. Aonde Deus está nisso? Talvez você me pergunte. No dia que a minha mãe morreu, eu lembro um dia antes eu tinha ido ao hospital. Ela estava num coma profundo. Ela não atendia nenhum tipo de estímulo. Nós a chacoalhávamos, mexíamos nela, falávamos com ela e ela não atendia nada, nenhum tipo de estímulo. A minha tia ficou no quarto com a minha mãe. No dia seguinte, 6 horas da manhã eu estava lá, tinha uma multidão orando. Quando terminou a live da oração, a minha tia me liga. Michel, a mãe está com Jesus. Na hora que você estava na live de oração, eu pus o telefone no ouvido dela. Ela ouviu toda a sua oração. Mas no final da oração, ela sorriu. E então partiu. Talvez você me pergunte onde Deus estava. Ah, Ele estava no sorriso da minha mãe. Eu encontrei a face do meu Deus, hoje ela está andando, pulando, ela está curada na presença do Altíssimo, eu tenho essa convicção. Eu não parei de orar. No dia seguinte eu estava orando, na outra semana também, eu lembro que a minha esposa disse, por que você continua fazendo isso? Você pode viver o seu luto. Ah, você não entende. Jesus, quando estava no Getsêmani, Ele disse para os discípulos que ficassem orando.
E ele então foi orar e voltou, e eles estavam dormindo. E a Bíblia diz que dormiam de tristeza. Você sabe o que é dormir de tristeza? Mas a Bíblia diz que Jesus mesmo assim o despertava. Por que Jesus os despertava? Eles estavam tristes. Mas a Bíblia diz que ele caminha um pouco mais para um lugar ermo. E a Bíblia diz, e os anjos de Deus o consolavam. Sabe por que eu continuava orando? Porque lá eu encontrava consolo, lá eu encontrava força. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Ei, você pode passar pelos vales. Eu passei pelos meus, cantando, pregando para minha alma e escolhendo para onde olhar. Talvez você reclame da sua vida, minha vida é difícil. Meu irmão, Deus está sorrindo para você agora, e se você procurar, você vai encontrar a face escondida de Deus. E quando você encontrar, uma força vai tomar conta de você como nunca antes. Eu não sei que tipo de vale você tem enfrentado, mas hoje eu vim lhe dizer, o Deus das montanhas é o Deus dos vales. Quantos querem vencer? Aleluia. Última lição. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. De como eu passava com a multidão de povo, eles guiavam em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Lembranças reparadoras. Você quer vencer? Quem quer vencer nos vales? Talvez amanhã você vai voltar para os vales. Lembranças reparadoras. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Sabe, nos vales eu lembro do que Deus já fez. Eu lembro dos cultos, da presença revelada, do poder de Deus manifesto. Eu lembro da graça. Eu lembro das histórias com Deus. E então eu sou levantado pelo Senhor. Talvez a tua história seja mais difícil porque te faltam histórias com Deus. Se você começar a procurá-lo, você vai ter experiências inesquecíveis. Do poder, da presença manifesta. Eu lembro de tantas coisas, de cultos inesquecíveis. Quando eu comecei a pregar para adolescentes, eu ia nas escolas. Deus tinha me dado uma visão de um ônibus que parava na frente das escolas. Eu levava as crianças para a igreja. Eu comecei a orar por um ônibus, era um seminarista. Pus uma foto de um ônibus velho na prateleira, eu orava, e Deus me deu um ligeirinho abandonado. Aqueles ônibus lá de Curitiba. Eu lembro quando eu cheguei no colégio, eu não sabia o que falar para os meninos. Fiz uma experiência com dobraduras, eles jogavam um papel na cara do outro e não me ouviam nada. Mas eu continuei falando. Eu vi que tinha os meninos que dançavam break, a gente começou a fazer umas experiências no intervalo, os meninos vinham. E eu falei, contei a história, Deus me deu um ônibus, quem quer ir para a igreja? Outro dia, aquele ônibus encheu, os meninos começaram a ir para a igreja. Eu nunca me esqueço de um culto lá no colégio. Os meninos dançavam break, andavam de skate. Os meninos na rua começaram a subir no muro para ver o que estava acontecendo. E eu peguei uma cadeira e comecei a me contar a minha história, como Jesus havia me alcançado. E quando eu fiz o apelo, aqueles meninos vinham à frente, os que estavam na grade, punham a mão pela grade e diziam, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Eu ia passando, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu posso te contar tantas histórias. Histórias que eu vivi na minha casa. Poder de Deus, as orações da minha mãe. A minha mãe morreu, mas as orações dela não. Todas as orações Deus tem cumprido no meu ministério. Eu orava por uma torre de oração. Nós não temos como construir uma torre de oração. Eu peguei a foto da Telepar, que é um ponto turístico da cidade. Essa vai ser nossa torre de oração. Nós começamos a orar por isso. Deus nos deu. Hoje as reuniões de oração da cidade acontecem na torre da Telepar. Minha mãe orava pelo um BIM, que era o terreno do lado. Nós não tínhamos condições de pagar o BIM. Quando eu assumi, um mês depois, liberou o espaço. Não tinha dinheiro. Ia estourar o orçamento, 300 mil, caríssimo aluguel, no lugar principal da cidade. Nós oramos.
Deus deu uma palavra que era para entrar o tesoureiro. Meu primeiro mês de ministério falou: menino, você está louco. Mandou uma carta para o conselho dizendo: não entre nessa propriedade, não tem como pagar. E aí eu ligo para ele e falo: Deus me deu uma palavra. É para entrar nesse lugar. Ele falou: pastor, se Deus te deu uma palavra, eu rasgo o parecer. Nós alugamos o imóvel. E ainda investimos 4 milhões para fazer toda a restauração. Todos os meses deu superávit, não faltou um centavo, nós pagamos todas as contas. Teve um mês que deu o dobro do orçamento, porque as orações da minha mãe não morreram. Eu podia te contar tantas histórias. Quero lembrar aquilo que me traz esperança. Você vai ter histórias com Deus, você vai ter histórias para contar. Eu não sei qual é o tipo de vale que você está passando, meu amigo, não sei. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a tua história. Mas você pode cantar para a sua alma, pregar para a sua alma. Você pode transformar o teu desespero numa busca implacável por Deus. Você pode lembrar. Mas pastor, eu não tenho lembranças. Hoje, as histórias de Deus vão começar na sua vida se você deixar. Você vai lembrar desse dia, do que Deus fez na tua história. Quantos querem vencer nos vales? Se Deus falou contigo, sai do teu lugar agora. Eu quero orar por você. Amanhã você volta para casa, mas você vai voltar mais forte em nome de Jesus. Venha, se Deus falou contigo, vem para cá. Vem agora. Vem agora, vem agora. Aleluia. Hoje Deus vai nos visitar com graça e poder. Talvez você ainda esteja pensando: pastor, você não conhece a minha história. E de fato eu não conheço. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas. E hoje, se você deixar, se você tiver coragem, Ele vai se revelar para você. Aleluia. Deixa eu orar, Pai. Pai querido, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Senhor, Deus, alguns estão passando por vales tão difíceis, complicados. Senhor, às vezes a gente não encontra caminhos dentro da nossa mente. Mas eu quero clamar que eles possam vencer nos vales. Que eles se levantem, Pai. Que eles não fiquem prostrados. Que eles não sejam revoltados, amargurados, pelo contrário. Que hoje neste lugar eles encontrem a bandeira de Deus, que é o amor. E que o Senhor se revele com graça no meio das lutas e das dores. Que eles encontrem a tua face, que eles encontrem o teu poder, que eles encontrem a tua graça. Eu quero clamar em nome de Jesus que os meus irmãos passem pelos vales cantando. Que eles preguem para si mesmos. Pai, que uma força que é sua, a força do Espírito, possa tomar conta do coração dos meus irmãos. Que eles tenham experiências com Deus, experiências do teu poder. Que eles sejam fortalecidos na tua presença. Que eles sejam consolados pelo Senhor enquanto oram. Que eles encontrem a tua graça e o teu poder. Senhor, se revela hoje aqui com a tua graça. Manifesta o teu poder hoje neste lugar. Que o teu favor venha. Que a tua graça nos alcance. Que
Que o Senhor nos empodere. Enche, Deus, a vida dos meus irmãos com teu Espírito. Nos enche com a tua presença. Queremos ir além, chegar do outro lado, conquistar os teus propósitos. Não nos deixa desfalecer no caminho. Levanta o teu povo, levanta o teu povo, levanta os teus filhos, que eles possam chegar lá, que eles vejam a tua glória. Manifesta o teu poder hoje aqui, revela a tua grandeza, gera registros indeléveis. Ah, Pai, põe a tua mão, o teu dedo, toca, renova, abençoa. É no nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Quero fazer mais um convite. Talvez você veio aqui hoje e não tem um relacionamento com Deus profundo. Você não entregou a sua vida a Jesus. Você não deu esse passo. Essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, entregar a minha vida para Jesus. E eu falo com isso com tanto amor, porque eu lembro no dia seguinte, uma alegria tomou conta do meu coração que eu não tinha, a alegria da salvação. E como eu queria que você recebesse esse presente. Você pode sair daqui com a alegria de Deus na tua vida. Você pode sair daqui com a presença de Deus com você. Você não precisa andar pelos vales sozinhos. Você não precisa passar pelo vale escuro sozinho. Existe um pastor que nos guia no vale da sombra e da morte. O nome dele é Jesus Cristo. Se hoje você disser: Pai, eu quero que o Senhor me guie, eu quero seguir os seus passos, eu quero me entregar de verdade para Jesus. Talvez a sua vida não tenha nada a ver com a de um seguidor de Cristo, mas hoje você está dizendo: eu quero mudar, Pai, eu me arrependo, eu quero seguir os passos de Jesus, eu quero a vida que Ele propôs para mim. Se hoje nesse lugar você quer tomar essa decisão, aonde você está, levanta a mão aí bem alto. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje aqui? Dá um aceno assim com a mão. Levanta a mão aí, onde você está, eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Dizer: Jesus, eu quero te seguir, eu não quero passar pelas dores sozinho. Eu quero a tua presença, eu quero o teu conselho, eu quero a tua paz. Onde você está? Dá um aceno assim. Tem alguém? Levanta a mão, onde você estiver, não tenha vergonha. Tem alguém? Dá uma cena assim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Mas alguém que hoje quer tomar essa decisão, convidar Jesus para entrar no coração. Deus te abençoe, querido, lá atrás. Deus te abençoe. Mas alguém que hoje quer tomar essa decisão, levanta a mão aí onde você está. Eu quero orar por você. Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Repete assim comigo. Você que estendeu a mão, repete assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu quero ser um seguidor. Eu quero andar do jeito que o Senhor andou. Quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu peço a tua presença em minha vida. Me enche do Espírito Santo. Conduz os meus passos. Em nome de Jesus. Pai, abençoa esses meus amigos que tomaram essa decisão hoje. Que a tua presença os governe, Pai, os abençoe. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia.